Belezinha, porque a aulinha de magnetismo não é novidade para vocês. Semana que vem, o bruxinho me tocou aqui, né? O bruxinho me tocou e eu fiz aí uma coisa diferente. Eu peguei, que o ano passado estava na minha frente de física e estava lá no fim da apostila, estática do corpo extenso. Vocês nunca viram estática do corpo extenso. Então, para não deixar para a quarta apostila, bem porque todo Pelo que assunto eu ia ver novo na que você quarta. vê, todo assunto novo que você vê na véspera do vestibular, você não vai aprender. Então, eu fiz uma aula especial de estática de corpo extenso, né? Que vocês nunca viram aí. Tá? Então, semana que vem, aula bruxinho, aula do bruxinho. Nossa, tem milhões de coisas aqui. Ué, não vi, Mandinha, a foto. Cadê? Calma aí, Glé. Tá louco, gente. Vamos lá, então. Eu não vi, Mandinha. Eu não vi. Vamos embora, então. Bom, para a gente falar sobre magnetismo, hoje eu vou priorizar a parte de fontes de campo magnético, né? Bem porque, do jeito que eu estou fazendo, quando chegar o magnetismo, vocês conseguem ter uma organização dentro da cabeça de vocês, tá? Porque, na verdade, nós temos três coisas importantes, que são as fontes, quem é que produz campo magnético, as forças magnéticas e a indução. Então, são três grupos, são pequenos, tá? Magnetismo é uma matéria curta, não é uma matéria longa, mas do jeito que eu estou fazendo, vocês têm como organizar a teoria de vocês, tá? Só que antes de eu falar das fontes, né, a gente precisa conhecer alguma coisinha sobre ímãs. Vocês com certeza viram algumas teorias bem pequenas no ensino fundamental, mas muito pouco. Então, aqui nós vamos passar algumas teorias importantes, tá? Então, primeira coisa, claro que quando a gente fala de magnetismo, a princípio, a gente acha que é só o ímã que tem propriedades magnéticas. Depois eu vou falar de outras coisas que têm as mesmas coisas que o ímã faz, tem outras coisas que fazem também e que estão dentro dos nossos aparelhos eletroeletrônicos aí. Celular, por exemplo, tá? Primeira coisa, ele atrai metais? Não, ele atrai ferro, níquel e cobalto. Ele não atrai metais. Se pegar uma latinha de alumínio, o ímã não atrai. Então, ele atrai o nosso feníquel, ferro, níquel, cobalto, ou ligas que tenham esses metais, como aço, por exemplo, que tem ferro. Então, primeira coisa importante, sobre quem é a atração. Porque tudo isso que eu vou falar aqui no começo é cobrado como teoria, cobrado em testes. Nossos ímãs têm dois polos, e aí a gente fala, se eu pegar uma rocha magnética e olhar ela, ela tem infinitos ímãs elementares. São ímãs tão pequenininhos que a gente não consegue cortar eles. Então, se eu olhar alguma coisa que tem magnetismo, eu tenho lá dentro infinitos ímãs elementares, que a gente chama. Então, isso quer dizer que esses polos do ímã não podem ser quebrados. Você não consegue dividir os polos de um ímã. Os polos de um ímã são indivisíveis. Assim como, se eu encostar dois ímãs, norte com norte se repelem, sul com sul se repelem e norte com sul se atraem.
Então, quem gosta muito de fazer exercício sobre isso é a FUVEST. Ela vai lá, quebra um ímã. O que acontece se você quebrar um ímã? Você estará criando 2 novos ímãs. Então, se eu quebrar esse ímã, eu vou criar outros 2 ímãs, e assim infinitamente. Então, quebrei um ímã, eu vou ter sempre essa configuração. E assim sucessivamente. Então, toda vez que você vai lá e quebra um ímã no meio, ele continua com as mesmas propriedades. Ele continua com os mesmos polo norte e polo sul. E aí a FUVEST pega lá e aproxima o pedaço que ele quebrou com outro polo lá, pergunta se atrai, se repele. São questões bastante simples, bastante fáceis. Não são questões complexas. Assim como a gente aprendeu já, vocês, na verdade, só aprenderam um campo até agora, porque vocês não estudaram ainda eletrostática. Então, vocês só aprenderam o campo gravitacional, que é o campo em volta dos planetas. Então, se eu pegar um planeta, em volta dele, para o centro, existe o campo gravitacional, que a gente chama de G. A G não é a aceleração da gravidade? É, mas na verdade ele é um campo. Ele é o campo gravitacional, voltado sempre para o centro do planeta. Todo campo tem uma propriedade que é gerar força, que são as forças de campo. Então, se eu puser um corpo aqui, na gravidade de um planeta, ele vai ser atraído para o centro do planeta com a força peso. Então, força-peso é uma força de campo. Todo campo gera força. E aí hoje nós vamos conhecer o campo magnético. E aí mais para frente vocês vão conhecer o campo elétrico. Então são 3 campos que a gente tem aí, tá? Campo magnético, representado pela letra B, cuja unidade é Tesla, que é o cara que estudou essas partes magnéticas. Ele é no Brasil nordestino, que é a mãe vira para o filho e fala, quando você crescer, você vai lá para o sul. Então, o campo em volta do ímã é sempre desse jeito. Ele sai do norte e vai para o sul. Então, ele é um campo nordestino. Então, se eu tirasse uma foto em volta de um ímã, eu teria essa configuração de campo magnético. Importante pra caramba, porque a gente usa as teorias do sai do norte e entra no sul em vários lugares. Então, lembre que o campo magnético, representado pela letra B, ele sempre sai do norte e vai para o sul. Que isso, gente? Tem gente plantando bananeira? Como assim? Ela falou que ia pôr uma foto. Aí bugou aqui, Glenn. Ela parece plantando bananeira, gente. Santo Deus. Vou tentar desvirar aqui. Falando sobre a bússola, tá? Se eu pegar a bússola, isso foi uma questãozinha que caiu na FUVEST, né? Bem fácil, de teste. A bússola, claro, todo mundo sabe que é um ímã. Então, ela tem lá o seu polo norte, seu polo sul. Se eu pegar uma bússola, a pergunta da FUVEST foi essa, e der uma volta em volta do ímã, o seu ponteiro dará uma volta, meia volta, 2 voltas. Então, se eu pegar uma bússola aqui e começar a andar com ela em volta do ímã, a hora que ela der uma volta, o seu ponteirinho vai estar andando como? Lembre que a bússola
o norte da bússola é atraído pelo sul do ímã. Então, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Então, aqui, vou fazer só a setinha do norte. Ela vai seguindo o campo magnético aqui. Ela vai seguindo a linha de campo magnético. Ela vai seguindo o campo magnético. Ela vai seguindo o campo magnético. Ela vai seguindo o campo magnético. Já dei uma volta. Não, eu dei meia volta. Mas nosso ponteiro já deu uma volta. Então quer dizer que se eu continuar andando aqui, obviamente, que o nosso ponteirinho vai dar 2 voltas. Tá? Então, quando eu dou uma volta inteira com o ímã em volta, com a bússola em volta do ímã, o ponteirinho da bússola, em meia volta já deu uma volta inteira. Quer dizer que se eu continuar andando, ele vai dar mais uma volta. Então, ele dá 2 voltas. Foi uma questãozinha da FUVEST, acho que 2008, se eu não me engano. Tá? A FUVEST gosta muito dessa parte inicial. Para encerrar, o que acontece na Terra, né? Porque na Terra, gente, a gente sempre aprende lá. A bússola está apontando para o norte. Quando você está perdido lá, o que é isso? Que merda é essa? Na verdade, isso é uma briga entre um casal, em que ela é geógrafa e ele é físico. Então, eles brigaram. E quem vai se fuder? O aluno. A Terra, na verdade, ela tem 2 polos. Ela tem o polo magnético e o polo geográfico, que é o polo dos mapas. Então, presta atenção que isso é pegadinha. Então, quando eu falo que a bússola está apontando para o norte, é o norte dos mapas, é o norte geográfico. E bem pertinho do norte geográfico tem o sul magnético. Então, na verdade, a bússola está sendo atraída pelo sul magnético, que é a teoria. O norte da bússola é atraído pelo sul magnético. Só que quando eles falam lá não sei, escoteiro, quando eles falam lá, a bússola aponta para o norte. É o norte geográfico. Tá? E aí você tem o sul geográfico e o norte magnético. Então a Terra tem 2 polos. O polo magnético e o polo geográfico. Por quê? Porque o casalzinho brigou. Agora vamos falar de outras coisas que têm propriedades iguais ao ímã, que é o que a gente chama de fontes de campo magnético. Aqui nós vamos ter 2 grandes regras que a gente pode colocar no vestibular, que é a regra da mão direita e a regra da mão esquerda. Tem uma outra regra que chama a regra do tapa, que é usado no lugar da regra da mão esquerda. Essa regra do tapa eu não uso. O objetivo não usa também, porque é muito ruim. Então, toda vez que a gente falar fonte de campo magnético, é regra da mão direita. Toda vez que a gente falar forças magnéticas, que não vai ser hoje, é regra da mão esquerda. Então, hoje, a gente só vai trabalhar com a mão direita, desse jeitinho aqui, ó, em forma de conchas, em forma de concha, em forma de concha, todo mundo está vendo, em forma de concha, em forma de concha, desse jeitinho. Primeira fonte de campo magnético, fio. Fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. Isso vem de um cara chamado Oersted, e ele descobriu isso por puro acaso
por acaso, ele tinha lá um fio, ele estava no laboratório dele, esse fio estava ligado numa bateria, não tinha lá o fiozinho ligado numa bateria, portanto, esse fiozinho tinha corrente elétrica. Tá? E aí, por um acaso, ele passou perto desse fio com uma bússola. Então, ele estava com a bússola na mão e passou perto do fio e a bússola mexeu. Mas fala, opa, ele falou, que estranho. A bússola mexeu? Espera aí, tem coisa errada. A bússola só vai mexer se tiver campo magnético. Magia isso, magia negra ainda. Equilíbrio rotacional. Não, na verdade, o equilíbrio rotacional está dentro de corpo extenso, né, Gabriel? Entendeu? Que é quando a gente estudar a parte de equilíbrio de corpo extenso, a gente vai ver momento, que é o giro que uma força provoca numa barra, que é esse conceito que vocês não têm ainda. E aí o bruxinho falou para eu dar para vocês. Já agora. Ele quer que eu dê agora. Então vou dar. Bom. Então, ele foi lá, ele falou, peraí, magia, como diz Gabriel Glisserol, magia. Então ele foi lá, desconectou, cortou a corrente elétrica, desconectou da bateria e passou com a bússola. Aí não aconteceu nada. Ele falou, opa, aí tem. Foi lá e ligou de novo na bateria. Aí ele botou uma bateria mais forte, botou uma bateria mais fraca. E ele via que toda vez que tinha corrente elétrica, a bússola mexia. Aí ele foi estudar essas teorias. Aí ele foi estudar essas teorias e descobriu vá. Então as reclamações se já surtiram efeito, então é? Mas vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer do mesmo jeito, tá? Porque o ano passado eu não gostei dos exercícios da apostila, péssimos para você aprender, tá? Então eu separei aqui alguns exercícios clássicos, né? E um que não é clássico, mas também não tem na apostila. Ano passado também não tinha. Eu me senti meio perdido ano passado. Magnetismo. Magnetismo tá certo. Ele vem na apostila 2 mesmo. Mas aí eu vou colocando ele nas minhas revisões, né? Vou colocar. Vocês já começaram magnetismo? Não? O ano passado parece que veio na 2 magnetismo. Se eu não me engano. Entendi. Então, em ótica. Mas nada preocupante, né? Porque toda matéria vocês têm que ver pelo menos 2, 3 vezes, né? Então, o ano passado eu dava magnetismo, mas eu colocava na revisão, tá? Eu colocava na nossa revisãozinha. É que essa revisão era um pouquinho mais para frente, porque tinha as férias de julho, né? Tinha as férias de julho, então essa revisão começava, era lá para o fim de agosto. Então o magnetismo já tinha vindo na apostila. Aí eu reforçava na revisão, para a pessoa ver 2 vezes, tá? Então, até bom que ela já esteja na apostila, que aí vocês já vão ver 2 vezes e já vão conseguir formar os seus conceitos aí. Agora, estática, eles mudaram porque a gente brigou bastante, então. Que olha, o ano passado foi terrível, aquela estática do jeito que veio. Estamos em ótica.
Indução magnética também está na apostila 2. Bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Continuando aí. Então, ele foi estudar aí essa parte, depois que ele descobriu que todo fio percorrido por corrente gerava campo, ele foi estudar isso. Então, ele pegou um fio maior, um fio menor. Então, ele fez variações diversas, né? E aí ele conseguiu descobrir que em volta do fio o campo magnético era calculado assim. Mi, que é um coeficiente de permeabilidade magnética, que não precisa decorar, tá? No vácuo ele vale 4π vezes 10 a sétima ou menos 7, não sei. Mas não precisa decorar, tá? O Mi é a corrente elétrica e o D é a distância. Outra coisa que ele descobriu, que esse campo ele é concêntrico ao fio. Então, é um campo concêntrico ao fio. É como se fosse uma circunferência em volta do fio. É claro que à medida que você vai se afastando, esse campo fica menor. Vou falar para vocês que a fórmula nem é o mais importante, porque a grande maioria dos vestibulares dá essa fórmula. Só tem um que não dá, que é a Unesp. Mas o resto, quase todos eles dão. FUVEST dá, Unicamp dá, todos eles dão aí. Tá? Aquilo de dar uma volta em um ímã com a bússola vai dar sempre 2 voltas. Sim. Sim, Vinícius. Porque se você dá meia volta, o ponteiro dá uma volta. Se você der a volta inteira, o ponteiro dá 2 voltas. Sempre assim. Vamos lá. O que importa é, mais do que a fórmula, é a regrinha da mão direita, que aí vai te dar a direção e o sentido do campo. Então, para os fios, tá? O dedão é a corrente elétrica e os dedos, em forma de concha, é o campo magnético. Então, para o fio, é isso. Quando você está diante de um fio de alta tensão, quando lá está escrito perigo, não é porque em volta dele tem campo elétrico. Não. Porque corrente elétrica não gera campo elétrico. Corrente elétrica gera campo magnético. Então, num fio de alta tensão, o que é problema ali é o campo magnético e não o campo elétrico. Tá? Uma coisa importante, a ABNT, que rege normas técnicas no Brasil, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para essa parte de desenho, a gente usa essa nomenclatura aqui. Como tem bastante coisa em 3 dimensões aqui, toda vez que você estiver entrando no papel, você vai colocar uma bolinha com um X, pode ser qualquer coisa, entrando no papel, e saindo do papel uma bolinha com uma bolinha pequenininha dentro. Então, isso representa alguma coisa entrando no papel, alguma coisa saindo do papel. Vamos entender isso bem devagarzinho, tá? Com uma penetração bem lenta. São 4 desenhos, na verdade, que a gente pode fazer. Primeiro desenho, um fio com a corrente elétrica para cima. Segundo desenho, um fio no plano do papel com a corrente elétrica para baixo. Se eu fizer na horizontal, vai dar na mesma coisa. Então, aqui o fio está no plano do papel. Vamos fazer a regrinha. O dedão é a corrente. Então, todo mundo faz aí em casa, tá? O dedão é a corrente e os dedos são o campo. Então, em volta do fio, então você vem aqui no fio, você vem aqui no dedão do fio e põe o dedão na corrente elétrica. E aí você vai perceber
que a direita do fio, lembre que, vou fazer o desenho aqui, lembre que o campo, ele é sempre concêntrico ao fio. Então, aqui nesse caso, corrente para cima, o campo vai entrar à direita. Todo mundo está vendo isso? Está vendo a regrinha que eu estou fazendo? Sim ou não? Sim, Lezinho. Tô vendo. E vai sair do outro lado. Então, você faz o campo inteirinho. Ele entra à direita e aí vai atrás do fio, ele sai à esquerda. Tá? Se eu inverter a corrente, óbvio, se a corrente estiver para baixo, então eu vou fazer, ele vai entrar à esquerda. E claro que se ele entra à esquerda, ele sai à direita. Então, esses são os dois fios no plano do papel. Vamos ver a pergunta. Então, eu lembro, eu tenho uma história boa sobre isso, tá? Eu estava aplicando uma prova de vestibular lá em Araraquara. Então, eu era lá, eu entregava as provas, tá? Eu dava aula na faculdade. E bem pertinho de mim tinha um japonesinho, magrinho, feinho. De repente, o japonesinho começou na carteira assim. Ah, e começou com a mão. E eu, como sabia o que era, eu não podia rir, né? O japonesinho ele só fartava ele quebrar a costela para fazer as regras. Porque a regra da mão esquerda é pior ainda, é mais chata ainda, tá? Que é desse jeitinho assim, a regra da mão esquerda. Os dedos têm que ficar eretos, tal. É super chato de fazer, tá? Mas você pode escrever assim no vestibular. De acordo com a regra da mão. Não podia rir, é foda, velho. Não podia mesmo, né? A vontade era pegar o japonês e socar ele. Bom, agora os dois casos mais importantes, porque esses dois casos eu posso usar a bússola, né? Nossa, não vai dar para gravar em uma aula, gente. Santo Deus. Mas tudo bem. A gente já posta na parte 2 e boa. Se eu tiver... Socar japonês. Se eu tiver agora um fio, mas o fio está assim, está saindo do papel, que essa é a representação que eu fiz aqui, ó. É um fio que eu estou olhando ele assim de frente e a corrente está saindo do papel. É ruim a gente ficar desenhando assim, ó, em terceira dimensão. Então, o que que a gente faz? Usa a regrinha da BNT, tá? Então, vou aplicar a regrinha. Essa regra é super fácil. Corrente saindo do papel, façam aí, tá? Corrente saindo do papel, vão ver que o campo está no sentido horário. Claro que minha mão vai estar ao contrário, né? Na hora que eu mostro para vocês, mas se vocês fizerem aí, vocês vão ver que o dedão está saindo do papel e aí os dedos vão estar no sentido anti-horário. Façam a regrinha para vocês entenderem, tá? E aí vem uma coisa muito importante, tá? Se eu colocar aqui uma bússola, que é isso que eles fazem no vestibular, coloco uma bússola aqui. Como é que a bússola estaria marcando? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Então, sempre a setinha da bússola vai seguindo o campo magnético. Então, se eu colocar uma bússola aqui, a bússolazinha vai estar seguindo o nosso campo magnético. No caso, anti-horário. E aí, como isso é uma curva, sempre tangente aqui. No último caso, eu vou inverter.
a corrente vai entrar no papel agora. Então, esse xizinho está indicando aqui que a corrente está entrando no papel. Então, se eu fizer a regrinha, corrente entrando no papel, entrando, o nosso campo vai estar no sentido horário. Então, é só lembrar que a mão tem sempre uma forma de concha. Ok? E aí também eu posso pôr a bússola. A bússola vai estar ao contrário do outro. Ok? Ver quanto tempo nós temos aqui. Quanto tempo nós temos? Temos 6 minutos. Acho que até dá para a gente fazer tudo de física. Então, vamos lá. Então, já vimos aqui campo magnético gerado por fios. Leiam a teoria, pega na internet, tá? E trabalhe, porque é bastante teórico também essa parte. Espiras são anéisinhos metálicos. Então, todo anelzinho metálico é uma espira. Ela pode ser assim, redondinha, ou ela pode ser retangular. Tem motores que ela parece retangular. Tá? Vocês vão ver que dentro de transformador tem espira. As bobinas de carro são espiras. Tá? Então, toda vez que uma espira... Isso aqui, quando meu professor falou, eu não acreditei. Obviamente que eu fui fazer em casa. Esse é fácil de fazer. Porque com um araminho, uma bateriazinha você faz. Tá? Então, toda vez que você percorrer uma espira metálica por uma corrente elétrica, no centro da espira surge um campo magnético. Não é magia, viu, Gabriel? É física. Tá? Não é magia, é macumba mesmo. Mas esse é fácil de fazer, tá? Facinho, porque você pega lá uma bateriazinha, um araminho, você dobra, liga na bateria. Na hora que você ligar na bateria, pode pôr pedacinho de ferro, que a espira vai atrair esse pedacinho de ferro. Essa é facinho de fazer, tá? Super fácil de fazer. Vamos ver o que glicerol está falando. A Vinícius. É só fazer um araminho, tá? Redondinho, ligar na bateria, e aí esse araminho vai atrair os pedacinhos de ferro, tá? A não ser que a bateria seja muito fraca e não tenha força para produzir uma corrente que seja suficiente, mas vai ter campo magnético ali dentro. O cálculo é feito por esta formulinha, que é Ni vezes I sobre 2R, o Rzinho é o raio da espira, tá? E a regrinha é semelhante à regrinha do fio, só que troca. Agora, o dedão é a corrente, então agora o dedão é a corrente e os dedos são o campo. Está errado. Está errado. Está errado. Está errado. Está errado, porque aqui é o contrário. Tá? Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Pode mudar aí. Ainda bem que eu li. Os dedos são a corrente. Ainda bem que eu li. Porra, velho. Mas então, é o que eu falo, eu não consigo revisar, né? Não consigo revisar, eu só consigo revisar a hora que eu estou lendo. Uhum. Mas eu só consigo ler na aula. Não dá tempo de ler. A apostilinha de matemática que você tinha 20 páginas. A da semana que vem tem 19 páginas. É foda, né? Então tá o contráriozinho aí. Obrigado. A regrinha é o contrário. Mas ainda bem que na hora que eu estou lendo, eu leio com calma para prestar atenção e fazer a revisão, né? Então eu reviso a hora que eu estou lendo agora. Belezinha. Ainda bem. O certo era eu ler antes, mas não dá, né?
Agora, é muito fácil para os negros que pega lá da internet, faz um PowerPoint, monta o PowerPoint, e aí não tem muito sentido isso, porque aí você vai ver a internet e você consegue ver igual. Eu gosto de falar a minha teoria, não o que está na internet. Não, na Inspira é o contrário, Gabriel. Na Inspira é o contrário. Os dedos são a corrente e o dedão é o campo, tá? No fio é assim. No fio o dedão é a corrente e os dedos são o campo. Aqui na Inspira é o contrário, tá? O dedão é o campo e os dedos são a corrente. O bom é que só pode ter 2 casos. Então tem lá a Inspira, liguei aqui na bateria, corrente no sentido horário, corrente no sentido anti-horário. Só tem esses 2 casos. Faço do horário, que é mais fácil, tá? Se você fizer o do horário, com o dedão sendo o campo, você vai ver que no horário o campo está saindo do papel. Façam aí que vocês vão ver, tá? Então, corrente no sentido horário, campo saindo do papel. Campo no sentido anti-horário, corrente no sentido anti-horário, campo entrando no papel. É só vocês fazerem que vocês vão ver. E aí, para completar, a gente fala, o Nesp gosta muito de perguntar isso, que quando a corrente está saindo do papel, eu criei aqui na frente um polo norte. Quando o campo está entrando no papel, eu criei aqui um polo sul. Lembra lá do comecinho que o campo sai do norte e entra no sul. Tá? E aí, só para encerrar, a solenoide eu vou falar bem pouquinho, tá? Solenoide é um conjunto de espiras. Então, é a mesma regra da espira. Tá? A formulinha, que a gente nem usa, normalmente quando a gente usa, ele dá a forma. Seria o número de espiras vezes a formulinha da espira de uma espira. São coisas que tem, por exemplo, em transformadores. É aquelas coisas enroladas que tem em motores. Tá? Mas esse eu vou falar bem pouquinho mesmo.